A paz do Senhor, meus irmãos. É muito bom estar aqui com os irmãos, rever a cada um dos irmãos. Nosso pastor Hildon Maia está fazendo a obra do Senhor lá na Matriz. Enviou a paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. A Bíblia fala sobre prioridade, né? O que devemos priorizar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele inicia ensinando o povo a orar. Depois ele ensina o povo a jejuar. Depois ele nos ensina a acumular tesouros nos céus. Depois Jesus ele conta essa parábola justamente sobre as preocupações da vida. Porque nós nos preocupamos com as coisas da vida. E Jesus ele fala de 3 coisas que são primordial para o ser humano, que é essencial: comer, beber e vestir. Jesus ele trata justamente sobre isso, para que nós não venhamos nos preocupar, para que a nossa prioridade não seja buscar essas coisas, mas sim o reino dos céus. Em alguns versículos anteriores, no versículo 19, ele diz assim: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça arrói, o ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus ele começa a iniciar a tratar com o povo, a trazer essa mensagem para que as pessoas se conscientizassem e priorizassem o seu reino e buscassem a Ele. Por isso ele inicia: olha, não te preocupa com o que você irá comer, beber ou vestir, mas prioriza o reino de Deus. Busca primeiro a minha face, e todas essas coisas, o comer, o beber e o vestir, Deus supre, Deus provê, Deus ele faz. Agora precisamos priorizar a Ele. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Precisamos, independentemente da situação, colocar Ele como o centro da nossa vida.
porque lutas vamos enfrentar, dificuldades vamos passar, mas precisamos estarmos no centro da sua vontade, porque quando priorizamos a Deus, Ele nos prioriza em tudo. Quando priorizamos a Deus, a gente vê Ele agindo ao nosso favor. Quando priorizamos a Deus, a gente vê Ele abrindo as portas. Quando priorizamos a Deus, a gente vê Ele provendo. Quando priorizamos a Deus, a gente vê o impossível se tornar possível na nossa vida. Porque Ele cuida de nós. Que possamos entender que o Senhor Ele tem que ser prioridade da nossa vida. Não com parcialidade, mas total. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Precisamos priorizar o Senhor em tudo, meu irmão. Por isso Ele diz 3 vezes: não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa. Me prioriza. É o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Quando priorizamos a Ele, Ele faz grandes coisas acontecer na nossa vida. Ele faz o que eu e você não pode fazer. Ele abre portas, porque Ele é Deus. Por isso, tire a inquietação. Deixa Deus trabalhar e deixa Deus agir na tua vida. Só coloca Ele como centro da tua vida. Prioriza Ele, que você vai ver o agir dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele seja prioridade na tua vida. Por isso Jesus Ele inicia: portanto eu lhe digo, não te preocupa com a sua própria vida. Não se preocupa com nada. Ao contrário, se preocupa em agradar a Ele. Se preocupa em agradar ao Senhor. Por isso a palavra nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Quando entregamos a nossa vida a Ele, quando priorizamos a Ele em tudo, Ele cuida das demais coisas, meu irmão. Jesus Ele falou daquilo que é essencial para o ser humano: comer, beber e vestir. Aí eu faço uma pergunta: o que está te afligindo nessa noite? O que está tirando o teu sono? Será que temos priorizado ao Senhor? Porque a Bíblia nos ensina nessa noite que se priorizarmos a Ele, as demais coisas Ele faz ao nosso favor. Por isso que o versículo 32 ele disse, 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se priorizar o Senhor, Ele nos prioriza. Se colocarmos Ele como centro da nossa vida, Ele faz grandes coisas acontecer. Agora, não podemos tão somente colocar o que é prioridade como secundário, e o que é secundário como prioridade. Foi o que Marta e Maria fizeram. Uma estava preocupada em organizar, em preparar algo para Jesus, e a outra estava preocupada em sentar e ouvir o que Jesus estava transmitindo. E o que foi que Jesus disse para ela? Marta, Marta, estás preocupada e afadigada com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Quando priorizamos a Deus, Ele faz. Agora, o que não podemos é colocar o que é prioridade no segundo plano, porque muitas vezes fazemos isso. Às vezes estamos atarefados com tantas as coisas que esquecemos de falar com Deus, esquecemos de buscar a Ele. Muitas vezes fazemos da casa do Senhor algo rotineiro. Eita, eu vou para a igreja. Mas precisamos entender que o nosso culto começa na nossa casa. Precisamos entender que precisamos ter um particular com Deus. Fechar a porta do nosso quarto, ter o nosso momento para com Ele e contar a Ele as nossas necessidades, aquilo que está afligindo o nosso ser, aquilo que está tirando o nosso sono. Precisamos ter um momento íntimo para com Deus. Por isso a Bíblia nos ensina lá em Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto, conta a tua história ao Senhor, que o teu Deus que você não consegue ver, mas sabe que Ele está ali,
te recompensará. Glória a Deus. Precisamos ter o nosso momento para com Deus. Porque quando temos o nosso momento para com Deus, a gente consegue transpor qualquer barreira que se levanta. A gente consegue vencer qualquer obstáculo. A gente vê Deus provendo. A gente vê Deus agindo. A gente vê Deus fazendo grandes coisas acontecer na nossa vida. É a palavra dele que está nos ensinando. Prioriza ao Senhor. Prioriza Ele. O que tem sido prioridade da nossa vida? Quando priorizamos a Ele, meu irmão, Ele faz grandes coisas acontecer. E Ele continua, Ele diz, olha, versículo 26. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Veja o que Jesus está nos dizendo nessa noite. Você é precioso para o Senhor. Você é precioso para Ele. Ele sabe da tua necessidade. É o que a palavra dele está nos ensinando nessa noite. Ele sabe o que está passando na nossa vida, no nosso coração, no nosso íntimo. A Bíblia diz lá no Salmo 139, antes mesmo de a gente abrir a nossa boca, Ele já sabe o que passa aqui, no nosso coração. Agora o que Ele quer de nós é um relacionamento mais íntimo, mais pessoal para com Ele. Para que possamos ver o agir dEle na nossa vida. Para que possamos ver Ele fazendo grandes coisas acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Que a prioridade da nossa vida seja sempre Ele. Que não possamos colocar Ele no segundo plano, mas ao contrário, sempre no primeiro. Porque muitas vezes só lembramos dEle quando estamos diante de alguma situação adversa. Aí lembramos, Senhor, venha cá, oramos mais, buscamos mais a Ele. Mas é isso que Ele quer. Ele quer de cada um de nós que priorizamos a Ele quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão. Precisamos priorizar Ele o tempo inteiro. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que independentemente do que esteja acontecendo conosco, que possamos colocar Ele sempre como o centro da nossa vida. Para que as demais coisas Ele venha suprir. Para que as demais coisas Ele venha agir. Para que Ele venha fazer grandes coisas acontecer na nossa vida. Que possamos não nos preocuparmos com nada, mas que Ele seja a prioridade em tudo. Que Ele seja o centro da nossa vida. Por isso no versículo 27, Ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ele fala, poxa, o que vai adiantar você estar preocupado? O que vai adiantar? Vai resolver a situação? É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Porque muitas vezes nos desesperamos. Muitas vezes achamos que já é o fim. Mas Jesus Ele está nos ensinando e nos convidando que se priorizarmos a Ele, Ele vai cuidar de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso Ele diz, poxa, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Pode acrescentar. O que vai adiantar a gente estar preocupado? Ele simplesmente está nos ensinando a gente tirar o foco. Não focar no problema, mas sim olhar para Ele. Não focar na dificuldade, mas olhar para Ele. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Ele diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente a gente esteja sendo desgastado, interiormente a gente está sendo renovado dia após dia, pois essa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória eterna. Por isso, fixe os olhos não naquilo que se vê,
Fixe os olhos naquilo que não se vê. Pois aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Quando olhamos para o Senhor, a gente consegue transpor qualquer barreira. A gente consegue vencer qualquer problema. E as dificuldades dessa vida, ela está produzindo para nós uma glória eterna, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Então as preocupações da vida, as dificuldades da vida, ela está nos ensinando a nos aproximarmos mais de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3, fala sobre isso, que as tribulações produzem experiência. Então as dificuldades da vida, ela está nos ensinando a nos aproximarmos mais de Deus. E ela diz, a experiência produz um caráter aprovado. E o caráter é aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos não nos preocuparmos com absolutamente nada. Que possamos colocar o Senhor como centro da nossa vida. E fazermos como que repetirmos o que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar fome, sei o que é ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então precisamos, meu irmão, quando entendemos que o Senhor é prioridade da nossa vida, a gente consegue vencer qualquer barreira. Porque quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos dá uma nova estrutura é o Senhor. Quem nos dá equilíbrio para lidarmos com situação que muitas vezes foge do nosso controle é a presença do Senhor na nossa vida. Por isso que há uma necessidade de priorizarmos Ele. Há uma necessidade de priorizarmos Ele. Porque quando priorizamos ao Senhor, Ele faz grandes coisas acontecer na nossa vida. Então não olha para a situação, olha para o Senhor. Fixa os olhos no Senhor. Porque é do Senhor que vem a recompensa. É do Senhor que vem a provisão. É do Senhor que vem as providências que Ele tem reservado para as nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Deus que abre caminho em meio ao deserto. A Bíblia diz que Ele provê em meio ao deserto. É o Deus que cria rios no meio do nada. Glória a Deus. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que abre porta. A Bíblia diz também lá em Filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quando priorizamos a Ele, Ele faz grandes coisas acontecer em nossas vidas. Que possamos olhar para Ele, que possamos não olhar as dificuldades, que possamos centralizar, que possamos colocar Ele como centro da nossa vida. Deus, Ele nos convida para isso, meu irmão. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que não possamos olhar as dificuldades dessa vida, mas que possamos olhar para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 28 ele diz, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem mesmo Salomão em seu resplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem. Veja como Jesus é maravilhoso. Ele repete algumas vezes, porque sabe que a nossa necessidade muitas vezes faz com que nos preocupemos. Quando nos deparamos de situação que foge do nosso controle, vem o quê? A preocupação. Fugiu do nosso controle, a gente se preocupa. Mas Ele está dizendo, olha, não olha para o problema, olha para mim. Não olha para a dificuldade, olha para mim. Porque eu sei da tua necessidade e eu sou o Deus que cuido. É o que a sua palavra está nos ensinando. Quando olhamos para Ele, vencemos.
Não podemos estarmos preocupados com coisa alguma. Por isso ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Precisamos ter fé. Quando priorizamos a Deus, temos fé de que Ele provê, de que Ele faz, de que Ele realiza. Tem um hino que diz que se perdemos tudo, se não perdemos a fé, a gente não perdeu nada. Porque é a fé que move a mão de Deus para a situação. E que mesmo na nossa ótica humana parece estar perdido, quando exercemos a fé que nós temos no Senhor, a gente vê o agir dele dentro da nossa situação. A gente vê ele agindo e fazendo grandes coisas acontecer na nossa vida. Por isso precisamos não olhar para a situação, precisamos olhar para o Senhor. Porque se olharmos para a dificuldade, vamos querer desistir e olhar atrás. Quando olhamos para o Senhor, a gente consegue transpor qualquer barreira. Quando olhamos para o Senhor, a gente consegue vencer qualquer obstáculo. Que Ele seja a prioridade na nossa vida. Que Ele seja o centro da nossa vida. Haja o que houver, venha o que vier. Sabendo que é necessário muitas vezes passarmos por várias tribulações para entrarmos no reino do céu. Precisamos entender que nesse mundo vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar lutas, mas é necessário. Agora não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança, porque a nossa fé, ela está intrínseca com a esperança que está em Cristo Jesus. Por isso não podemos perder ela. Confie no Senhor. Independentemente do que esteja acontecendo, entrega a Ele as suas preocupações. Entrega a Ele os seus anseios. Entrega a Ele as suas dificuldades. Confie no Senhor, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você, Ele tem cuidado de você, meu irmão. A palavra de Deus diz que Ele sabe da nossa necessidade. No próprio versículo aqui, capítulo 6, Ele diz aqui, versículo 6. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos correm. Pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Então conta a tua história a Ele. Fecha a porta do teu quarto e conta a tua história a Ele. Porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Quando clamamos ao Senhor com um coração quebrantado, Ele está pronto para ouvir as nossas orações. Então, se Deus Ele sabe do que eu preciso, o que Ele quer de mim? Que eu tenha comunhão com Ele. Que eu tenha uma vida consagrada a Ele. Que eu tenha o meu momento para com Ele e apresente a Ele as minhas necessidades. Porque vamos ver e vamos desfrutar do agir dEle da nossa vida, meu irmão. Priorize a Deus. Não olhe as dificuldades. Busque a Ele em todo o tempo. Que Ele seja o centro da sua vida. E você vai ver, você vai desfrutar do agir de Deus na sua vida. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida da sua igreja. A Bíblia diz: pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho. Eu fico me perguntando, como é que uma mãe pode, se a Bíblia afirma, porque existe. Mas Ele resume. Ele diz: eu todavia não me esquecerei dele. Deus, Ele não esquece dos seus filhos. Deus, Ele não esquece daquele que busca Ele. Mas precisamos entender que tudo acontece num tempo. Precisamos entender que tudo acontece num tempo determinado por Ele. Que não é da nossa maneira, é da maneira dEle. Não é
Porque muitas vezes somos imediatistas, queremos as coisas para imediato, mas precisamos entender que tudo acontece no tempo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele seja prioridade na nossa vida, meu irmão. Porque quando priorizamos a Ele, tiramos o foco da preocupação. A preocupação se torna algo secundário. Quando Deus é prioridade na nossa vida, as preocupações, que são tantas, se tornam algo secundário. Porque sabemos que colocamos aos pés dele. Então, que possamos entender isso. A Bíblia nos ensina que o final das coisas é melhor do que o início delas. Porque muitas vezes iniciamos a nossa trajetória cristã com tanta preocupação. Porque muitas vezes não entendemos que a prioridade é o Senhor. Aí colocamos muitas vezes as preocupações da vida em prioridade. Mas quando invertemos a situação e colocamos o Senhor como prioridade da nossa vida, mesmo que inicialmente a nossa vida inicie tão turbulenta, mas o final é sempre de vitória. O final é sempre o final feliz. Porque o Senhor é quem dirige os nossos passos. Provérbios 16:3 diz: consagra ao Senhor o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. O que é isso, irmão Nilson? Prioridade. Se eu consagro a Deus os meus projetos, se eu consagro a Deus os meus planos de vida, se eu coloco o Senhor como centro da nossa vida, a Bíblia nos ensina que o final sempre é de vitória. A Bíblia nos ensina: consagra ao Senhor os seus projetos, que os teus planos serão bem-sucedidos. Quer ser bem-sucedido na vida? Prioriza ao Senhor. Quer que as coisas vá bem na tua vida? Que Ele seja o centro da tua vida. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te direcionar, que você vai ver o agir dEle na tua vida. Você vai ver o cuidado de Deus na tua vida. E não só na tua vida, na vida da tua família. Você vai ver o cuidado dEle. Glória a Deus. Que Ele seja prioridade. E a Bíblia ensina, para finalizar, ele diz aqui no 20:32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que você precisa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O texto em si fala conosco, meu irmão. É maravilhoso. Não nos estarmos preocupados e que possamos priorizar a Deus, porque Ele sabe da nossa necessidade. São 3 lições, fora e tantas outras, mas eu queria destacar essas 3. Busque primeiro o reino dEle. Não ande preocupado, porque Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe. Então, se eu busco ao Senhor, se eu não ando preocupado, porque Ele sabe da minha necessidade, então eu vou descansar nele, porque eu sei que Ele vai entrar com providência e vai fazer a sua vontade na minha vida. Ele vai fazer a sua vontade na minha vida. Porque a Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se eu entreguei a minha vida a Ele, se eu priorizo a Ele, se eu não ando preocupado com as coisas da vida, se eu sei daquilo que passa, se Ele sabe da minha necessidade, então eu sei que no tempo certo, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, irá se concretizar na minha vida. Amém, meu irmão? Que o Senhor seja o centro da nossa vida, que Ele seja prioridade em tudo, porque as demais coisas, Jesus falou do essencial: comer, beber e vestir. Ele diz: eu cuido. Quanto mais as outras coisas que a gente fica preocupado. Mas, irmão, eu estou tão aperreado. Descansa no Senhor. Descansa nele.
Confia nele. Entrega a ele. Deixa ele resolver. Porque no tempo certo, ele agirá. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. É muito bom estar aqui na casa do Senhor. É muito bom rever os irmãos. Que Deus lhe proporcione uma semana abençoada, um mês abençoado. Que a mão do Senhor continue estendida sobre sua casa, sobre sua vida. Que Deus esteja com você em todos os caminhos. Que Ele venha realizar o desejo do seu coração. Mas que possamos priorizar Ele em tudo. Para que possamos desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável, da sua vontade sobre nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas que possamos não andarmos preocupados com coisa alguma. Que Ele nos ensine, meu irmão, a não andarmos preocupados com coisa alguma. Porque Deus, Ele cuida dos seus filhos. Deus, Ele cuida da sua igreja. Glória a Deus. Deus, Ele cuida, meu irmão. Da mesma forma que Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de você também. Bendito seja o nome do Senhor. Ele cuida. Que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez, é um prazer estar aqui com os irmãos, rever os irmãos. Pastor Mia, sua esposa, sua família. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E eu agradeço a Deus essa rica oportunidade. A palavra está com o pastor Mia.